Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Miguel. Hoje é domingo, dia 7 de maio de 2023 e estou passando aqui para a gente ter uma conversa mais tranquila, mais informal. Normalmente durante a semana é tudo muito corrido, né? O nosso tempo é muito curto e olhamos vídeos assim muito rapidamente, pegamos a informação essencial para tocar a vida adiante. A ideia é que a gente possa fazer diferente hoje, tá? Jogar a conversa fora, que esse vídeo vocês coloquem ali, vão escutando um pouquinho das informações que eu vou trazendo, tá? Vocês já devem ter percebido que aqui tem galinhas ao fundo, galo, cachorro, porco, enfim. Eu moro aqui num ambiente, num misto entre cidade e zona rural e sítio, né? Uma chácara. Então tem dessas coisas. Quem já acompanha aqui, quem está no dia a dia, já está acostumado com isso. Bom, vamos lá. Eu me proponho isso mesmo. Esquece o celular no canto, vai escutando, vai fazendo aí o almoço de domingo, e que daqui a pouco eu vou fazer o meu, e vamos conversando um pouquinho. Nessa semana que se encerrou aí no sábado, portanto, praticamente a primeira semana, né, de fato do mês de maio, nós tivemos movimentações muito importantes no cenário da educação. Nós tivemos uma reunião que eu considero uma reunião de fundamental importância, ocorrida em Brasília no dia 3 de maio, na terça-feira, na quarta. Segunda-feira, feriado, dia 1º, confundi tudo a cabeça. Na quarta-feira, dia 4, e nesta reunião participaram, né, fomos convidados todos os presidentes das seccionais da Undime, né, representando os dirigentes municipais de cada estado, eu e a diretoria da Undime Nacional representando a instituição, juntamente com o CONSED, com os secretários estaduais de educação e o Ministério da Educação. O MEC chamou essa reunião. Eu falo que era a presença, a materialização ali do artigo 211 da Constituição, que trata do regime de colaboração. União, Estado e municípios desenvolvendo a educação brasileira. É assim que está escrito lá na nossa Constituição. Bem, e essa reunião ela foi bastante importante. Ela não foi a primeira, já foi a terceira ou quarta reunião que nós tivemos com a presença do ministro Camilo. Foi a primeira grande reunião com todos os estados participando, de forma presencial com o ministro e com o CONSED, né, com os secretários estaduais. Então, nesse sentido, foi nossa primeira reunião. Nós já havíamos tido uma reunião dos representantes das regionais e da diretoria nacional. Bem, nesse bate-papo foi apresentado pelo MEC primeiro uma rápida abordagem das entregas daquilo que foi desenvolvido neste período inicial de trabalho do MEC. Eu quero aqui destacar que a Undime ela foi, segundo o ministro, a primeira instituição representativa a ser recebida no Ministério da Educação. E lá nós levamos já o documento que tinha sido construído vindo todo o Brasil para o grupo de transição, e que também, né, reforçamos e levamos isso ao ministro na primeira reunião presencial com ele. Depois disso, as situações de emergências, dada a questão das ameaças de violências, de ataques às escolas, nós tivemos também reuniões online, e várias reuniões nesse período, aí, tanto online como presencial, foram feitas pelas equipes técnicas dos diversos setores, né, do Ministério da Educação, conosco e com o CONSED, né? Então, basicamente, nesta reunião com o ministro, foi feito um balanço, né, das ações do Ministério, foi abordado questões relativas às demandas de segurança nas escolas, foi tratado também informações sobre o Pacto pela Alfabetização. É um programa que está sendo desenvolvido, nós já demos contribuições em mais de um momento, né? Era uma reivindicação grande que nós tínhamos já de organizar uma grande rede, né, de capacitação, de acompanhamento, de monitoramento das ações pela alfabetização aí no tempo adequado, da forma adequada.
e esse projeto já está bastante avançado, inclusive deve ser lançado aí nos próximos dias pelo Ministério da Educação. Então foi feita uma última passagem, uma última discutida, e ainda com a possibilidade de mais algumas contribuições e sugestões. Estou bastante animado, porque é um formato que nós já vimos pedindo há muito tempo. Foi tratado também a respeito de uma proposta de escola em tempo integral. É bastante interessante, é uma proposta que ela tem uma meta bastante audaciosa, a meta de gerar aí, ao longo do governo, em torno de 3 milhões de vagas em tempo integral. E para este ano, uma meta de 1 milhão de vagas em tempo integral, por meio aí de um financiamento, né, de um incentivo, de um recurso de incentivo. Então foi detalhado, foi mostrado onde se pensa, e também, assim, segundo o ministro, já são recursos que estão garantidos, né? Já estão ali reservados para essa função. Tratamos também da questão da conectividade, né? Da política de conectividade para garantir que todas as escolas tenham aí uma conectividade de qualidade e que possa, de fato, ter aí o uso de tecnologias mais atuais, modernas, ampliando as possibilidades da ação pedagógica. Foi também apresentado uma série de informações a respeito da retomada de obras paradas, né? Nós temos aí um número muito alto, depois eu trago aqui, de obras paradas. Então, o ministro trouxe esses dados, inseriu informações e falou a respeito desse esforço. Inclusive ele repetiu, falou, todo governo que chega, vem, trabalha, então a gente está pensando muito, vem, quer, mas tem entraves. Nós estamos tentando trabalhar um pouquinho nestes entraves, né? De quebrar esses entraves. Por que tanta gente já quis fazer e não conseguiu? Onde está, né? Isso foi debatido também, foi um assunto bastante debatido. Falou-se também um pouquinho a respeito da questão do ensino médio, né? Das escutas que o Ministério da Educação está fazendo, da dificuldade que é ao trabalho da questão do ensino médio, o desafio, tá? Então esse foi o conjunto das informações, esse foi, assim, a tônica do que foi trabalhado, com um destaque muito importante, né? O ministro foi muito claro que não se faz educação básica no Brasil se não for de forma conjunta, em regime de colaboração de fato, entre o MEC, que representa a rede federal, o governo federal, que tem inclusive um papel, né, de suplementar aquilo que estados e municípios não têm condição, sobretudo financeira, de fazer. Os estados, né, os estados que têm as redes de ensino médio ali universalizada com os estados, raríssimas exceções de escolas de ensino médio que sejam públicas e não são dos estados. A questão dos municípios, que tem aí uma rede, são 5.568 municípios, né, no Brasil, que trabalham aí de forma exclusiva a educação infantil, e os anos iniciais e finais do ensino fundamental vão variar aí de estado para estado. Cada estado tem uma regulamentação, tem uma forma de agir, tá? Então ele deixou muito bem claro que todas as políticas do MEC serão construídas conjuntamente, né? Elas são, ele colocou como uma forma de serem políticas nacionais de fato. E quando fala do MEC, políticas nacionais, é uma política que envolve, né, União, estados e municípios. Por isso elas serão sempre pensadas, né, elaboradas e desenvolvidas, né, monitoradas conjuntamente. Uma coisa muito importante que saltou aos olhos é a reconstrução das redes de acompanhamento, monitoramento. Isso nós sempre consideramos fundamentais. Então eu vou, a partir de agora, avançar um pouquinho mais em cada um destes pontos, tá? Então, de uma forma geral, é isso. Quem está aí com tempo curto e quiser parar por aqui, eu agradeço aí ter reservado esse tempinho para a gente fazer esse bate-papo. Vocês podem participar também colocando aí perguntas, pedindo para trazer outras ações em outros momentos, né? Lembrando que nesse papo de domingo, como estou chamando essa nossa conversa, nós temos mais tempo, nós temos condição de aprofundar mais
a nossa conversa, tá bom? Eu vou então agora detalhar cada um destes pontos, entrando com maiores aí informações para vocês, para que a gente possa preparar as redes, né, sobretudo as municipais, para o desenvolvimento dessas ações. Já no início da sua fala, o ministro Camilo Santana trouxe informações a respeito daquilo que eles chamam, né, de entregas realizadas pelo Ministério da Educação nestes 4 primeiros meses, né, de janeiro a abril. O primeiro ponto destacado é o reajuste e expansão das bolsas da CAPES, né, que atende tanto o ensino superior como algumas ações também de educação básica, a chamada Bolsa de Permanência, Educação Tutorial e de Preceptoria em Saúde. Então, ao todos, são 258 mil bolsistas e um investimento total de 2 bilhões 380 milhões. Outro ponto destacado foram os ajustes dos valores do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Isso diz muito ao nosso trabalho aqui de dirigentes municipais de educação, né? O reajuste do PENAE, né? Ele teve um reajuste de até 39%. Por que até? Porque dependia um pouco aí das faixas, né? Com investimento de 5 bilhões e 500 milhões de reais no programa, né? E essa era uma reivindicação bastante antiga nossa. Passaram vários anos, né? Muitos anos aí, mais de 4 anos sem ter reajustes nesse valor. Nós tivemos uma inflação alta, uma dificuldade muito grande para os municípios para a manutenção da alimentação escolar. Vale dizer que os próprios valores também não permitem, eles já exigem uma complementação, mas isso ficou muito mais gritante. Então, essa recomposição foi muito importante. Destacou a liberação de 604 milhões para as obras de infraestrutura escolar, ou seja, creche, escolas, quadras esportivas, né? Inclusive fazendo aí o pagamento das medições que já estavam feitas e estavam atrasadas. Isso é muito importante porque há muita obra paralisada, sem o recebimento, e isso atrasa a sua entrega, né? As empresas não recebem, não conseguem concluir e vai ficando, fazendo aquela bola de neve que torna isso impossível. Outra questão destacada foi o fortalecimento das universidades e institutos federais. Foram 4 bilhões e 400 milhões aí para recomposição orçamentária, né? Muitos cortes foram feitos nesse período. Nós temos visto, inclusive, muitas reportagens falando do quanto se perdeu na produção científica e uma série de ações. Com relação ao Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, foi destacado um aumento de 48% do valor fixo por escola participante e mais de 1 bilhão aplicado nesse período na iniciativa do PDDE. O PDDE, ele é uma forma muito interessante de fazer o dinheiro chegar até a escola, sobretudo para aquelas ações, né? As ações menores, ações do dia a dia ou ações pontuais estratégicas que precisam chegar num momento aí mais específico para atender uma demanda bem pontual. Como, por exemplo, nós temos aí o recebimento de recursos para a implementação de equipamentos, para pequenas ações por meio do PDDE, aquisição de material. Outro ponto foram as políticas integradas de proteção do ambiente escolar. Nós tivemos aí, né, nas últimas semanas, ameaças profundas que fez com que nós precisássemos rapidamente dar respostas àquilo que está acontecendo. Tá? Então, foi destacada aqui a criação de um conjunto de ações para a garantia da segurança e bem-estar das nossas crianças e jovens, nas quais se destacam. Então, foram pontuadas as ações desenvolvidas pelo MEC. A criação do Grupo de Trabalho Interministerial, então MEC, Ministério da Justiça, da Saúde, enfim. Recomendações para a proteção e segurança do ambiente escolar. Esse material está disponível no site da Undime, ele está disponível no site do MEC, né? Então é só procurar no Google. Esse material das recomendações ele é bastante relevante porque ele permite cada município ter uma orientação sobre elementos que são importantes. Esse aqui vai ser exatamente o que o meu município quer, precisa, pode fazer. Não, você precisa dialogar no seu município
você precisa ver os elementos que você tem para compor essa força-tarefa e aí constituir. Nós tivemos, também foi apresentado aqui, a construção do curso de capacitação para implementação dessas redações. Tem uma enroscada aqui, para implementação dessas recomendações. Então a proposta é que esse curso fique disponível no ambiente AvaMec e que as escolas, as pessoas possam acessá-lo e a partir dali desenvolver essas ações importantes para a execução dessas recomendações de proteção e segurança do ambiente escolar. Destacou-se o investimento em ações de segurança e implementação dos núcleos de apoio psicossocial nas escolas com maior facilidade para a aplicação dos recursos. Tá? Então, nós já tínhamos uma lei que permitia trazer para a escola a questão do profissional de psicologia e de assistência social. Entanto, nós temos aí vários entraves no que diz respeito a como pagá-los, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, que é a implementação dessa rede nas escolas. PDD básico de 2023 foi anunciado para 1 bilhão e 97 milhões de reais. PDD básico e qualidade dos anos anteriores, aí o pagamento de 1,8 bilhão. OPAR, implemento de 200 milhões em recursos, totalizando aí 3 bilhões 115 milhões de reais de investimento, tá? E aí, outra questão destacada são os 250 milhões aplicados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio dos editais de fomento às rondas escolares e guardas municipais. Veja bem, é importante, quando nós falamos 200 milhões, num primeiro momento parece um dinheiro muito grande. Só que nós temos 180 mil escolas no município. Se a gente pensar isso por escola, nós estamos falando um pouco mais de R$1.000 por escola, né? Menos em torno de R$1.800. Esse recurso, ele é um fomento, ele tem um edital, esse edital não é tão simples, nós estamos organizando por meio da Undime várias informações, várias formas de passar essas informações sobre o edital. E a Operação Escola Segura, que é a criação de um canal de denúncia no site do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Todos esses canais, eles foram muito importantes neste período, tá? Sobretudo nas semanas aí que antecederam uma data do mês de abril, que estava sendo colocado como uma data crítica, né, para possíveis ações violentas nas escolas. Outro canal também foi o canal de WhatsApp, desenvolvido e criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, para as denúncias, né? O nome do WhatsApp, o número do WhatsApp está aí embaixo, ó, né? O 61 996 11 0100. Ele é exclusivo para denúncias de ataques ou ameaças às escolas, tá? Então, isso são canais que ampliam, não fica só no Disque 100. O Disque 100 continua funcionando, mas isso também permite ampliar. Outro ponto destacado nessa área de segurança pública foi a campanha nacional de sensibilização e orientação para a proteção do ambiente escolar. Então, nós vimos várias informações veiculadas em alguns veículos, né, de comunicação. Também o repasse de 90 milhões de recursos financeiros para assistência primária de saúde nos municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola. Tá? Então, bastante importante essa questão. Bem, em que pese os investimentos, canais, né, nós vimos que às vezes parece muito, mas não é tanta coisa, precisa ser então bem utilizado, mas nós vimos outras possibilidades, né, que totalizam aí esses 3 bilhões 115 milhões. Mas o que é importante nisso? Acho que sobretudo a resposta rápida que foi dada, né? Essa mobilização, é isso que a gente espera do Ministério da Educação, agilidade para, juntamente com o DIME, com o CONSED, mobilizar as redes, entregar respostas, né? Levantar as demandas existentes, mas também levar as respostas necessárias, tá? Outro destaque desse período foi colocado pelo ministro foi o programa Mulheres 1000, que é um relançamento de iniciativa da assistência
Outro programa destacado foi o relançamento da iniciativa no programa Mulheres 1000, tá? Que trata aí do... Outro ponto destacado foi o programa Mulheres 1000, né, que trata do relançamento da iniciativa com potencial de atendimento de 20 mil mulheres em situação de vulnerabilidade, tendo um investimento aí de 32 milhões. Também foi feita a abertura de consulta pública para avaliação do novo ensino médio. Eu acho que essa é a grande polêmica que está sendo colocada aí nesse início de ano, que está exigindo do governo muita habilidade para conversar, para compreender, né? Existe uma pressão social grande para a revogação do ensino médio. Por outro lado, fica aquela questão: revogar e colocar o que no lugar? Simplesmente voltar ao que tinha e que não funcionava já há muito tempo. Talvez a nossa própria geração, né? Eu tenho 52 anos de idade, eu já sentia ali que o ensino médio não trazia as respostas às minhas demandas. Então, nesse momento existe uma consulta pública, tem todo um calendário, depois eu mostro para vocês, a respeito dessa temática, né, que mostra quando e quem serão ouvidos nesse processo para que a decisão final seja tomada. Outra questão destacada foi a recomposição do Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação havia sido ali dissolvido e reconstruído no governo Temer, e então com essa recomposição, essa reorganização, muitas entidades que estavam fora retomaram e foi reorganizado. Isso foi destacado. E outra questão diz respeito à definição de uma estratégia para a retomada da oferta dos cursos de medicina. Elas estavam suspensas, né? E então agora está sendo todo reorganizado para que se possa tomar. E aí ele destacou também que para breve, né, nós teremos aí a divulgação do chamado Pacto pela Retomada das Obras Inacabadas e Paralisadas. São 3.500 obras potenciais, são 3,9 bilhões, quase 4 bilhões, né, de reais, em valor reajustados pelo Índice Nacional do Custo da Construção. Ora, muitas obras estão paradas, elas não são retomadas em função da ausência de viabilidade econômica, né? Vejam, uma obra parada há 3, 4 anos, o que eram preços de material de construção esse tempo e o que é isso hoje. Então, praticamente, né, se tornou impossível. Eu não sou gaúcho não, mas eu gosto muito de um chimarrão. Então, estas foram as chamadas entregas feitas pelo Ministério da Educação, segundo o ministro. Para quem quiser acompanhar o detalhamento, continua aqui com a gente, né? E que eu vou detalhar um pouquinho mais destas informações, destes pontos colocados pelo ministro como pauta da reunião, sobretudo para a questão do Pacto pela Alfabetização e para a questão de escola de tempo integral. Dentre as demandas apresentadas pela Undime e discutido por toda a sociedade nacional está a questão do processo de alfabetização. Acho que nós temos um desafio muito grande no Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental, a educação ela foi universalizada há pouco tempo, se nós considerarmos que a partir da Constituição de 1988 é que a gente começa a estruturar e de fato poder dizer que a gente caminha para ter uma educação universal, ofertando educação com qualidade para toda a população. Mas dada as desigualdades, as questões específicas, né, de um país continental como o Brasil, isso ainda não foi possível de forma plena, né? É um processo em construção. E acelerado pela questão da pandemia, ficou mais desafiador ainda o processo de garantia da alfabetização, né? Nós já tivemos muitas iniciativas pelo Brasil, iniciativas de sucesso, como por exemplo o programa, o PAIC, né? Programa Alfabetização na Idade Certa, desenvolvido
já há bastante tempo no estado do Ceará, iniciativas em diversos outros estados também já na sequência, né? Os bichinhos aqui da minha varanda estão me atormentando. Então, várias ações dessa natureza. Agora, política estruturada do Ministério da Educação para isso, né, ainda não tem, ainda é um vazio, e é esse processo que está sendo construído, sendo apresentado. Então foi apresentado para os dirigentes informações de como está sendo estruturado um programa de amplitude nacional que vai permitir aí uma incisão bastante forte. Nós temos hoje, por exemplo, né, em alguns números aqui que mostram o cenário que nós vivemos, né? Em 2021, 2,8 milhões de crianças concluíram o segundo ano do ensino fundamental. Desse total, cerca de 1,7 milhão, ou seja, 61%, apresenta baixo desempenho de língua portuguesa na avaliação do SAEB. De cada 10 crianças, apenas cerca de 4 concluíram o segundo ano alfabetizados. Nós temos muitos outros números, né, que foram aqui apresentados nesse cenário, né? Nós tivemos um processo de 2021, eu vou reproduzir aí na tela um mapa para vocês. Nós tivemos aí um aumento do número de pessoas com baixo desempenho, ou seja, com um desempenho adequado, ele cai consistentemente de 19 para 21, que era esperado em função de todos os problemas advindos da pandemia, o que coloca a urgência ainda maior, né, dessa ação forte em todo o país. E segundo uma pesquisa do IBGE, chama APNAD Contínua, que é feita com os pais, o percentual de crianças de 6 e 7 anos que, segundo os pais, não sabem ler e escrever no Brasil, saltou de 25,1% em 2019 para 40,8% neste período, de 2019 para 2021. E quando nós olhamos então o processo de exclusão, isso fica muito mais gritante. E quem mais sofreu, quem mais tem essa deficiência de aprendizagem são os pretos, os pobres, os 25%, né, mais pobres. Então, de novo, a gente repete essa característica nacional, né, de exclusão, de separação. Bom, diante de tudo isso, o que nós sempre colocamos para o Ministério da Educação? Que não basta uma política nacional de educação, seja ela qual for, não é uma política que basta criar materiais e colocar lá na sua plataforma no AvaMec e acreditar que pronto, resolvemos, estamos implementando, estamos fazendo. É fundamental que haja um processo, né, de formação, de acompanhamento, de monitoramento, que hajam avaliações, que essas avaliações sejam para retroalimentar o processo, para retomar, reconstruir as propostas, porque a atividade social, ela é impactante e ela era um ir e vir constante, ela não termina, né? O projeto se torna, né, o projeto ele se torna um plano de ação, de trabalhos, e ele precisa ser repensado, reorganizado, né? Foi destacado aqui como desafios, né? Primeiro, o fato de que grande parte dos municípios que são responsáveis aí diretos pela alfabetização possui limitações técnicas e orçamentárias. A própria desigualdade existente no país faz com que isso seja muito diferente. E estes municípios que têm essa dificuldade, eles precisam ser acolhidos, né? Esse é um papel da União, esse é um papel das ações desenvolvidas em regime de colaboração. E os estados também podem ser e devem ser grandes parceiros nessa atuação. Parte dos governos estaduais sente-se menos responsáveis pelos resultados da alfabetização no seu território. Essa é um dos pontos colocados como desafio do MEC. E é verdade. Muitas vezes as políticas dos estados elas são feitas para atender a demanda da rede estadual, sendo que o cidadão ele é integral ali, tanto do município, como do estado, como da União. E a gente precisa ter esse olhar dessa suplementação. E o Ministério também faz a sua meia-culpa, né?
e coloca como desafio o fato de que o Ministério da Educação tem falhado no seu papel de indução, coordenação, assistência técnica e financeira. Então esse projeto ele procura olhar bastante nesse papel, o MEC assumindo o seu papel de indutor, no processo aí de ajudar, né, a estruturar isso, estruturando, coordenando, né, dando assistência técnica e sobretudo assistência financeira, que é fundamental e que faz com que os projetos sejam muitas vezes também excludentes, né? O objetivo desse projeto, né, desse compromisso pela alfabetização, é de garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Isso não é novo, isso é meta 5, né, do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que completa em 2024 10 anos, né? Era para já termos cumprido esse processo, então agora estamos aqui diminuindo o prejuízo, tentando resolver essa questão. São premissas para esse trabalho, para esse projeto, esse programa, né? Visão compartilhada de futuro, regime de colaboração robusto, né? União, Estados e Municípios, protagonismo de Estados e Municípios e a mobilização e engajamento de toda a sociedade. Porque para trabalhar, para desenvolver, para de fato conseguir fazer um processo de alfabetização, a gente precisa de toda a sociedade mobilizada, né? São premissas do compromisso: o enfrentamento das desigualdades regionais, econômicas, raciais, de gênero. Então, olhar de frente para a questão das desigualdades, porque elas são muito limitantes em tudo isso que a gente desenvolve. Outra questão é o foco nas necessidades de sala de aula do professor e do estudante. Ter clareza, nitidez nas políticas, nas ações, né, a partir das demandas, e fazer esse diálogo com o professor de uma forma mais eficaz. E por fim, a questão da equidade e contextualização, ou seja, estados e regiões diferentes têm contextos e necessidades diferentes. Isso precisa ser atentado. Trabalhar um processo de gestão, de acompanhamento de uma escola na região norte é muito diferente de trabalhar na região sul, sudeste e centro-oeste, tá? Então, todas as regiões possuem peculiaridades e elas precisam ser respeitadas. Eu quero destacar aqui, no que diz respeito à estrutura desse compromisso, desse Programa Nacional, né, de alfabetização, alguns elementos. Foram destacados elementos políticos, técnicos e institucionais. No que diz respeito aos elementos políticos, a importância, né, do engajamento das lideranças, de uma governança forte, né, dos agentes, participativa, e também de incentivos normativos para a construção, para a definição e financeiros para a execução do processo, né? Como elementos técnicos foram apresentados aí destaque para um sistema de formação de professores e gestores. Essa é uma reivindicação muito antiga também que nós trazemos, né, para a formação de gestores que possam aí garantir que as suas redes sejam alinhadas com o que a gente tem de moderno na pauta da educação e nos desafios que estão colocados. E o sistema de formação de professores, que é muito importante que a gente tenha um processo de formação continuada robusto, articulado, garantido, executado, mas também que a formação inicial repense as suas ações, sobretudo com olhar para a prática do trabalho do professor, né? Outro elemento técnico importante diz respeito à infraestrutura física pedagógica, ou seja, a possibilidade e a oferta, né, de materiais didáticos e correlatos para que se desenvolvam as ações e um sistema de avaliação e acompanhamento bastante robusto e eficaz. A pandemia ela mostrou muito a importância de se avaliar para compreender o que foi possível aprender, o que é necessário ensinar e fazer aí, incentivar o processo, né, de reorganização, readequação, né, daquilo que se ensina, daquilo que se aprende. Então, os sistemas de avaliação cada vez mais ele tem essa necessidade de ser parte do trabalho do professor. Aquela máxima de que dentro da sala o professor resolve tudo, ele é autoridade, é uma máxima superada. O espaço da sala de aula é um espaço público, organizado, né? Público no sentido de, sim, receba o acesso do coordenador, das outras pessoas, e o professor, ele precisa ficar tranquilo que essa participação ele só vai ajudar
né, o processo de observação de sala de aula e tantos outros recursos que nós temos, né, para o processo de avaliação, assim como a avaliação da aprendizagem, a avaliação efetiva da aprendizagem dos alunos, né, que é o que vai garantir, né, de fato, que tudo isso funcionou. Para isso é muito importante que a gente tenha aí a institucionalização de alguns elementos, né? Que a gente tenha uma equipe técnica compromissada nas redes, que cada rede tenha aqueles profissionais que irão desenvolver tecnicamente, que a gente tenha uma destinação orçamentária e que a gente também faça aí um processo de normatização, que a gente organize essa normatização. Então essa é a grande estrutura, né, apresentada, colocada, né, e alguns detalhamentos disso que não vem ao caso para cá, que ainda estão sendo ali organizados, né, mas o importante disso tudo é voltarmos a ter elementos, programas que tenham assim uma infraestrutura, né, nacional, que ela possa atingir, atender nacionalmente, que ela tenha esse caráter e esse olhar para as peculiaridades, mas que tenha também um processo de acompanhamento, né, de monitoramento que aconteça em todos os âmbitos. Você tenha a política nacional sendo acompanhada, monitorada ali pela sua governança, mas que você tenha por estados, dentro dos estados por regiões, os elementos de acompanhamento, de monitoramento, de revisar, de apoiar, de garantir que isso chegue de fato em todos os municípios, né? E aí se destaca as questões do regime de colaboração interfederativa, né? Então, União, Estados e municípios, e alguns eixos que foram colocados, né? Acho que um eixo de gestão, o eixo de gestão ele é muito importante, é ele que garante todo o processo de execução, né? O eixo de formação, que vai garantir que os profissionais estejam qualificados, adequados para as ações. O eixo de material didático e pedagógico, que faz um apoio instrumental para que as ações possam acontecer de acordo com o planejado, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com os currículos, né? Esse eixo de infraestrutura que vai poder então acompanhar tudo aquilo que é necessário para que isso aconteça. E por fim, então, esse eixo de avaliação e monitoramento. Esse programa chamou muito a atenção pela sua relevância, pela sua importância, não só nesse momento, mas para garantir que a gente tem um ganho de qualidade em todas as outras esferas da educação, tá? Então, estou muito ansioso, aguardando aí para que haja a publicação, né, da lei, a publicação do programa, enfim, das resoluções que venham trazer aí esse programa desse compromisso nacional pela criança alfabetizada, adequada, e que a gente possa, de uma vez por todas, erradicar o analfabetismo no nosso país. Outro programa muito importante que foi apresentado diz respeito a um programa de incentivo à escola de tempo integral. Acho que a questão da escola de tempo integral ela é fundamental, o Brasil precisa fazer essa discussão. Quando nós falamos de escola mundo afora, nós não falamos de uma escola que tem 2, às vezes até 3 períodos. O turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Não, escola é uma coisa só. O aluno entra, faz tudo o que tem que fazer, volta para casa. Então entra lá pela manhã, no meio da tarde, está indo para casa com tudo cumprido, resolvido, né? E no Brasil não. No Brasil nós ainda temos uma oferta muito pequena, né, de educação em tempo e em período integral. E foi apresentado aí, até por uma questão também de tempo, já trouxe, e precisamos aqui de muito tempo nesse bate-papo nos outros pontos, mas era relevante dar o contexto geral desse bate-papo, dessa reunião com vocês. E então eu vou depois, num outro momento, gravar um vídeo trazendo mais detalhes a respeito dessa questão da educação em tempo integral, em período integral, que são termos diferentes que a gente precisa ir se acostumando. Assim como a questão da integralidade na formação. A integralidade, quando a gente fala educação integral, pensando na formação das pessoas, é pensando no ser humano como um todo. É sair daquele compartilhamento das exatas, das humanas, é pensar na integralidade, aquilo que é importante, né?
tempo integral diz respeito a um tempo que, segundo a legislação brasileira, é um tempo mínimo de 7 horas de atividade. E período integral é quando esse tempo ele é feito no mesmo local, a criança chega e ininterruptamente desenvolve as ações, tá? É bastante importante destacar que é uma proposta bastante audaciosa do governo. Vamos ver se sustenta, de gerar 3 milhões de vagas, né, até o final da gestão, e para esse ano incentivar aí a criação de 1 milhão de vagas. A ideia é um pouco de fazer isso agora pelo incentivo financeiro para a criação dessas vagas, um compromisso entre governos, mas eu vou depois trazer mais detalhes sobre isso no material mais específico, tá? Talvez a gente converse com mais calma nisso na semana que vem, trazendo mais detalhes aí do que aconteceu também durante a semana. Pessoal, era isso daí. A ideia é a gente poder aqui descontraídamente bater um papo maior, mais longo, que você possa soltar o celular ali na ponta da mesa, enquanto está fazendo o seu almoço, enquanto está de perna para cima, que todo mundo é filho de Deus, merecemos, né? A gente tem às vezes até dificuldade em fazer isso, eu confesso que sou uma dessas pessoas, mas enfim, gosto muito de ouvir. Eu pego às vezes alguns vídeos lá e deixo do lado e vou só escutando, vou ouvindo como se fosse um podcast, tá bom? Valeu, grande abraço, ótimo domingo a todos. Outra coisa, esquecendo aqui, se você não está inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, ó, fácil, aperta aí o sininho para receber a notificação e também comente, entre nos comentários, coloque aí o que você gostaria de ter discutido aqui, que assunto, e a gente vai trazendo aí aos poucos. Durante a semana, em vídeos mais curtos, coisas menores, quando tem algo de uma relevância bem destacada, e quem sabe assim, repetindo conversas de domingo de forma mais amena, e com um tempo maior para jogar um pouco de conversa fora, mas conversa relevante e importante. Grande abraço.